Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Caixinha da semana pra vocês. Hoje não tem cerveja não, tá? Hoje vamos de aguinha mesmo. Muito obrigado a vocês que mandaram perguntas, participaram. Ah, Nicolas, eu não sei como é que participa. Você já segue o Pautas e Táticas no Instagram? @Pautas e Táticas? Então, toda quinta-feira eu deixo lá uma caixinha nos stories. Você pode mandar até 3 perguntas, sempre com muito cuidado para não mandar perguntas que já foram respondidas em outras caixinhas. Tem a playlist aqui para você se ligar, né? Caraca, deixa eu centralizar aqui um pouquinho mais. E aí você vê quais foram as perguntas que já foram respondidas, que já foram feitas, e algumas até são frequentemente feitas. Eu até tenho uma tolerância e respondo de novo quando eu vejo assim que é uma pessoa que não é assídua, que não responde ou que não faz as perguntas toda semana, ou se a minha opinião mudou de um tempo para cá, e aí é válido eu responder de novo. Mas vai lá, dá uma moral, se inscreve lá, se inscreve aqui no canal e segue lá o nosso perfil do Pautas e Táticas no Instagram nas próximas semanas, se você deixa as suas perguntas, beleza? Mas vamos responder então aqui a caixinha de hoje, começando com o Paulo Robb. Vamos sem futebol por enquanto. Qual está sendo sua divisão de treino de hipertrofia esse ano? Começamos com uma pergunta que não é de futebol, né, o Paulo Robb. Cara, eu treino de segunda a sábado. Na segunda eu treino peito e tríceps. Na terça, costas e bíceps. Aí na quarta, posterior de perna e glúteo. Na quinta, ombro. Na sexta eu faço o full body, né, que é um treino de superiores geral, conjugado, que é peito, tríceps, costas, bíceps e ombro. Eu não treino inferiores nesse dia para poder treinar no dia, em algum dos dias anteriores e também no dia posterior, né, que no sábado eu treino quadríceps, beleza? Em todos esses dias, tirando o dia do full body, eu faço cardio, meia hora de cardio. Nos dias inferiores eu faço 30 minutos de bike antes de começar. Nos outros dias eu faço 10 minutos de bike antes de começar e 20 minutos eu vou alternando, ou transport, ou escada, ou esteira, correndo na esteira. Beleza? Meu treino é esse. Eu não tô fazendo abdominal, porque não adianta fazer abdominal e você não seguir uma dieta assim, tão regrada assim. Nesse momento eu não tô seguindo, eu bebo cerveja, às vezes eu como uma besteira ou outra, então perda de tempo fazer abdominal se você não tem essa dieta tão regrada. Se você tem, eu aconselho você fazer abdominal também, beleza? Mais uma aqui do Paulo Robb. Queria saber qual a tua explicação para um jogador do exemplo do Gabriel cair tanto de rendimento. Pelo que eu entendi, você está falando do Gabriel Barbosa, né? O Gabigol. Cara, eu não tenho uma explicação, não. Mas eu acho natural que um jogador que chega num nível tão alto tenha uma natural queda. Mas no caso dele, no Flamengo, a gente viu que ele teve uma queda quando ele começou a jogar numa posição que não era melhor para ele. Eu interpreto o Gabigol como um segundo atacante, não como um centroavante. Então, quando ele teve que jogar em trio de ataque, jogando de costas entre os zagueiros, ele teve mais dificuldade do que jogando em dupla de ataque, com mais liberdade para circular, atacar meio espaço, não ficando tão aberto longe do gol como ele fez em alguns momentos, tanto no Flamengo quanto no Santos, e nem de costas para o gol. Ele sempre tendo que jogar de frente, né, e com mais liberdade de movimentação. Ele é um jogador muito de contexto, ele vai render melhor, beleza? Eu acho que a explicação é muito mais tática do que técnica. Na minha interpretação, acho que os motivos para a queda de rendimento dele foram esses, mas eu tenho 100% de certeza disso? Não tenho, beleza? Obrigado, Paulo. Pedro H. Souza. Como você montaria o time da seleção brasileira se jogasse com 3 zagueiros? Aproveitando, o Felipe Gabriel também perguntou o que acha da seleção brasileira adotar o 3-5-2. Respondendo o Pedro primeiro, eu jogaria no 3-5-2. E o que eu acho da seleção brasileira adotar o 3-5-2? Cara, eu acharia bom, mas o problema hoje seria o terceiro zagueiro. Porque a gente não tem o Militão, não tem o Bremer. Tem o Marquinhos, tem o Gabriel Magalhães. Eu não colocaria 2 zagueiros canhotos numa linha de 3, um deles ficaria torto, tendo que jogar centralizado, às vezes cobrindo o lado direito com o pé que não é dominante. Então eu não colocaria o Murilo, por exemplo, num trio de zagueiros e nem numa dupla com o Gabriel, né? Ou é um ou é outro. E aí quem seria o outro zagueiro? Muita gente fala do Léo Ortiz, mas será que ele é um zagueiro confiável hoje para ser titular da seleção brasileira e num sistema tão controverso?
que é o sistema com 3 zagueiros. Até outro dia ele estava sendo usado como volante no Flamengo, e quando não, ele era reserva do Fabrício Bruno. Aí o Felipe Luiz chegou, preferiu o Léo Ortiz, o Fabrício Bruno foi para o banco e acabou depois até saindo do clube. Tem o Thiago Silva, que pode aí ser um cara para ocupar esse espaço aí enquanto o Militão e o Bremer não voltam. Mas, um cara de 40 anos, para fazer parte do ciclo, também não sei se valeria a pena. Então, cara, eu acho que esse seria o principal empecilho. O restante do time, Bruno Guimarães, Gerson, na ala direita pode ser o Wanderson, pode ser o Wesley, na ala esquerda eu colocaria o Samuel Lino, como meia centralizado o Neymar, e na dupla de ataque você pode optar entre Rodrigo ou Rafinha ao lado do Vinícius Júnior. Ou você acha que o Neymar não está pronto hoje para ser titular, você coloca o Rodrigo ou o Rafinha no lugar deles ali no meio, e o que sobrar ao lado do Vinícius Júnior no ataque. Eu acho que não dá para fugir muito disso não, beleza? Obrigado aí a vocês dois pelas perguntas. Pedro Souza e Felipe Gabriel. TH Oliveira. Botafogo recontratar o Marçal. Foi falta de planejamento? Então, eu vi essa notícia, mas ela ainda não está confirmada. Segundo o que eu li, Marçal, ligou para o John Textor, pediu para voltar, negociaram um salário ali que fosse justo ali para um jogador da experiência dele, né, que tem um certo histórico no clube, e aí meio que foi acertado o retorno dele dentro dessas condições até o final desse ano. Quando ele não renovou o contrato, assim como vários outros, na minha interpretação foi o seguinte: vários jogadores que não eram titulares, que estavam com seu vínculo por vencer, depois de uma temporada em que todos eles se valorizaram. No exemplo do Marçal, assim como do Eduardo, assim como do Tietê, jogadores mais experientes, né, que provavelmente vão entrar numa curva descendente da carreira, renovar o contrato talvez fosse um erro, porque se renova o contrato olhando para frente, não para trás, beleza? O Marçal, ele tinha mercado, ele chegou a ser especulado no Fluminense, no Grêmio, ele não fechou com nenhum desses clubes. Eu acho que ter partido dele voltar para o Botafogo é muito por conta dele não ter conseguido fechar com outro clube, porque pelo Botafogo ele não voltaria, beleza? O Botafogo está muito bem servido com o Alex Telles e o Cuiabano. Eu diria que se o Cuiabano já tivesse engatilhado uma venda, o Marçal teria vindo para poder voltar a ser o reserva imediato ali, e aí o Cuiabano já sendo negociado, o Botafogo precisaria de um outro jogador para a posição. Ele está vindo para ser o terceiro reserva, ou até um reserva imediato de zagueiro, como ele vinha sendo no ano passado. A volta do Marçal não simboliza uma falta de planejamento, não. Mas eu acho que o Botafogo errou em alguns planejamentos aí para esse começo de temporada. As não renovações de contratos de jogadores reservas, que precisariam de uma renovação com um reajuste salarial, sendo jogadores 30 a mais, como é o caso do Marçal, eu não acho que foi erro de planejamento, não, beleza? Obrigado aí, TH Oliveira. Vamos para as perguntas do André, mas antes deixa eu dar uma bicadinha na água. Diz para nós sua opinião sobre o Endrick. É melhor sair do Madrid? É válido ficar? O que pensa? Cara, vai ter um vídeo na semana que vem no canal falando sobre esses jovens jogadores que vão para os clubes gigantes, né, do futebol europeu, essa tomada de decisão deles, muito motivada por uma potencial vinda aí do Vitor Roque para o Palmeiras, que é o que tem se falado nessa semana, e também uma entrevista que o Ronaldo deu recentemente, né, para o Romário, falando tal sobre a ida dele para o PSV, e que ele diz em determinado momento que ele aconselha os jovens a fazer esse tipo de caminho, de ir para um clube grande, de repente de uma liga não tão atrativa assim, do que ir direto para um gigante de uma grande liga, sendo que você não vai ser titular, assim como o Endrick fez. Falando em específico, isso eu vou deixar para me aprofundar nisso aí no vídeo que vai ser postado na semana que vem, beleza? Falando especificamente sobre o Endrick. É um jogador de enorme potencial, não vamos nos esquecer que é um cara de 18 anos de idade, que já tem no currículo aí 2 campeonatos brasileiros, um deles fortemente influenciado por ele. E, não chamou a atenção do Real Madrid à toa, né? O Real Madrid não pagou a bala que pagou nele à toa, de rolé, porque tinha sobrando. É um jogador de enorme potencial. Eu acho que é válido ele ficar no Real Madrid tendo mais minutos. Eu acho que o Ancelotti blinda ele demais e quando bota ele para jogar 2, 3, 4, 5 minutos que seja, é pouco.
Ele poderia entrar em jogos menos importantes ou mais resolvidos ali a partir dos, sei lá, 20 minutos, 15 minutos do segundo tempo para poder ter uma minutagem um pouco maior. Não estou cobrando que ele seja titular sempre, ou que ele entre no intervalo sempre, mas que ele tenha uma minutagem maior do que 5 minutos por jogo, cara, que é muito cruel com um menino jovem que precisa se desenvolver, precisa se adaptar melhor a um contexto novo de futebol europeu, mais exigente e tal, e ele não vai aprender nada ficando no banco. Seria válido para ele sair para um outro clube? Sim, mas que outro clube seria esse? Se ele for para outro clube para também ser reserva? Não. Se ele for para um clube menos ambicioso para ser titular, acho legal, mas teria que ser uma liga forte também. E com clubes que tenham um mínimo de ambição de competir na parte de cima. Eu não acho válido, por exemplo, ele sair do Real Madrid para ir para um, sei lá, para um Fulham brigar por meio de tabela. Por mais que, sei lá, nem sei se ele seria titular no Fulham. Mas se ele fosse titular no Fulham, mas para brigar ali por 10º lugar, não acho legal pro Endrick. Entendeu? Mas se eu fosse ele, eu sairia para um clube ainda de La Liga para ser titular, mas que briga por partir de cima de tabela. Não sei como é que tá hoje tão bem assim, né? O Sevilha, o Valência, uma Real Sociedad, sei lá, Betis, algum clube que esteja precisando de centroavante e que ele tenha chances de jogar, minutos para jogar e tenha ali uma ambição de pelo menos estar na próxima Champions. Aí seria o clube ideal para ele. Se ele permanecer no Real Madrid, ele tem esse desejo, né, de permanecer no Real Madrid, que também não tem um elenco tão robusto e numeroso assim, eu pleitearia mais minutos, cara, porque ficar jogando só o finalzinho ali dos jogos não vai fazer ele crescer, não. Beleza? Mais uma do André. Olise te surpreendeu? Eu sabia que ele era bom, mas eu não esperava que fosse tanto. Me surpreendeu sim, cara, até porque eu já tinha ouvido falar dele, mas eu não sou um profundo acompanhador do Crystal Palace. E vi ele jogando nas Olimpíadas pela seleção da França, era o melhor jogador da equipe. Acho que é uma contratação da cara do Bayern, né? Contratou ali o cara sem o hype do mercado, disputado pelos grandes clubes, e o cara chegou sem fazer barulho e conquistou o seu espaço. Hoje ele tá ótimo ali no time titular da equipe bávara. Me surpreendeu positivamente. Já sabia esperar um bom jogador, um bom valor, mas que ele tomasse conta da posição assim, isso realmente foi uma grata surpresa. E mais uma aqui do André. No debate de melhor entre CR7 e Cruyff, quem você acha que foi melhor? São dois jogadores bem diferentes, né? E de épocas muito diferentes também. Não sei se há esse debate entre CR7 e Cruyff, não. Talvez para decidir quem é o melhor jogador europeu de todos os tempos, haja esse debate e tal. Eu ouvi o CR7 falando esses dias que ele era o mais completo. Se mais completo for o que domina mais fundamentos dentro do que você faz, dentro da sua posição, ele é um atacante realmente bastante completo. Se for mais completo ser o jogador mais versátil taticamente, para mim o Cruyff é mais completo e talvez seja o mais completo de todos os tempos. Porque o Cruyff ele foi um excelente centroavante, um ótimo segundo atacante, um muito bom falso 9, um excelente também meia atacante, poderia jogar pelos lados, então ali do meio para frente ele poderia fazer qualquer função. O Cristiano, a gente sabe que tem uma limitação ali de ponta esquerda, segundo atacante, centroavante, ele só está sendo no final da carreira para ele participar menos possível e ficar mais próximo possível do gol do adversário, participar menos da fase defensiva e tal, ser mais preservado. E no começo da carreira ele jogou ali como um winger pelo lado direito, mas a gente viu o crescimento dele quando ele foi pro lado esquerdo, né? Então o Cruyff é mais versátil do que o Cristiano, mais completo taticamente, o Cristiano mais completo tecnicamente, beleza? Entre um ou outro, eu acho que o Cristiano jogou melhor por mais tempo. Mas é muito cruel, né, cara? Que são épocas diferentes para se comparar, jogadores taticamente diferentes, e um deles eu não vi ao vivo, né, que foi o Cruyff. Então é bem difícil. O fato é que o Cruyff foi o jogador mais influente, ou a pessoa mais influente do futebol, porque também conta aqui o período dele como treinador, né, para a evolução tática do jogo, para os caminhos que o jogo foi a partir do seu sucesso como jogador e também como treinador, beleza? Obrigado, André, pelas suas 3 perguntas. Vamos agora aqui ao Adriel Gargamel. Por que no futebol brasileiro não há mais atletas folclóricos como Diego Souza, Hernani, Wellington Paulista? Pô, como é que não há, Adriel?
O Daverson não é folclórico? O Gabigol não é folclórico? O Hulk, de certa forma, até pelo nome, né? Também é folclórico. Enfim, temos alguns jogadores folclóricos, né? Não são tantos assim, mas ainda temos alguns, né? Realmente tinha mais. Mas acho que porque o futebol também ele foi para um caminho muito politicamente correto, media training, assessoria de imprensa, jogador quer fugir de polêmica, então dá aquelas entrevistas mais, né, robotizadas, digamos assim. Vamos ouvir o treinador, o que o treinador tem para falar, graças a Deus, que Deus me ajude. É isso. Vamos para mais uma aqui do Adriel. Quem era... Não. Qual era você acha que foi a melhor do nosso futebol? Tipo, a melhor era para acompanhar o futebol brasileiro. Anos 90, mano. Anos 90, eu fiz um vídeo aqui só de jogadores aí de alto nível, nos anos 90, que a gente tinha para montar até 3 ou mais seleções brasileiras de excelente nível. E, cara, nos anos 90 no futebol brasileiro a gente tinha muitos esquadrões muito fortes. Acho que foi a melhor era, né? Muitos times fantásticos, muitos jogadores excelentes aí durante a década de 90. Beleza? A terceira aqui do Adriel. Monte um 11 histórico e um treinador usando um de cada clube dos 12 grandes. Pô, Adriel, você me decepciona desse jeito, cara. Logo você, que é inscrito de tanto tempo lá no canal, desde o primeiro ano, eu vejo você comentando, participando lá no canal. Já tem esse vídeo lá no canal. Dá uma olhadinha lá na playlist de seleções fictícias. Tem literalmente, exatamente esse vídeo lá, pô. Inclusive foi uma ideia que eu peguei lá do Polêmicas Vazias, do Bruno Formiga. Eu gostei da brincadeira. Também montei o meu time. Dá uma olhadinha lá no vídeo lá que eu já fiz essa pauta, beleza? Obrigadão, Adriel. Osvaldo 7163. 4-2-3-1 para 4-4-2. Sempre será mais vantajoso preservar o meia e o atacante do que o ponta e o atacante? Sim, mano. Por uma questão de facilidade, né? O ponta, se ele tiver que ser preservado na frente, alguém vai ter que sair do meio para fazer a ponta na fase defensiva. O meia não, ele já tá no meio, ele só encosta e os pontas recuam para a linha ali dos volantes. A recomposição é a mais fácil e natural, né? Os espaços que têm que ser cobertos são também mais curtos do que você deslocar um jogador do centro para fazer o papel de um ponta que vai ter que ser preservado na fase defensiva. Então é mais simples, mais comum você preservar o meia do que o ponta, beleza? Mais uma aqui do Osvaldo. O que acha do Romero, volante do Cruzeiro? Em que categoria ele estaria no futebol brasileiro? Top, mais ou menos, ou bagre? Acho que nenhum dos três, cara. Ele é um bom volante. Ele não é top, ele é melhor do que mais ou menos e tá longe de ser bagre. Ele é um bom volante, tá? Um bom jogador. Um bom nome dessa posição aí. Top eu acho demais pra ele e ele é melhor do que mais ou menos. E a terceira aqui do Osvaldo. Que tipo de pergunta menos gosta de receber e que tipo de pergunta tu acha mais legal de responder? É, maneiro. Que eu menos gosto. Cara, não é uma crítica à pergunta lá do Cruyff e Cristiano, não, mas quando eu comparo dois jogadores, quem é melhor, esse ou aquele, que os dois não tem nada a ver um com o outro, sabe? Sei lá, quem é melhor, Messi ou Romário? Porra, não tem nada a ver um jogador com o outro. Faziam funções completamente diferentes. Então, não vejo cabimento ficar comparando jogadores que fazem funções totalmente diferentes, sabe? Eu quero comparar o Messi com outros caras que faziam a mesma função que ele. Quero comparar o Romário com outros centroavantes. Aí sim, mas um centroavante com um meia atacante, falso 9, ponta direita, que foi o Messi, que é o Messi, né, que ele não parou de jogar, não vejo por quê. Beleza? Esse tipo de pergunta eu menos gosto de responder. O que eu mais gosto de responder é pergunta que me coloca para pensar, que eu não tenho a resposta na ponta da língua. Que eu olho assim e falo, caraca, difícil de responder essa, hein? Me colocou para pensar. Que às vezes assim eu até respondo aqui agora, mas eu gosto tanto da pergunta que às vezes eu faço um vídeo inteiro só para responder essa pergunta. De tão complexa que ela foi e tão insatisfeito que eu fiquei com a minha própria resposta aqui no rápido, sabe? Eu quero elaborar um pouco mais a minha resposta. Esse tipo de pergunta é boa de responder. Beleza? Obrigado aí, Osvaldo.
Carlos Eduardo Mendes. Quais jogadores brasileiros você acha que conseguiriam jogar bem de falso 9 como o Firmino? Cara, os meias atacantes, aqueles que jogam mais próximos do gol, todos eles podem fazer funções de falso 9. O Alan Patrick do Internacional, o Rafael Veiga do Palmeiras, o Matheus Pereira do Cruzeiro, que inclusive fez, né, com o Seabra no ano passado essa função. O Garro não é brasileiro, né, mas joga no futebol brasileiro, poderia fazer bem esse papel também. Então todos os meia atacantes, os camisas 10 clássicos, podem fazer função de falso 9, beleza? Internacionalmente falando, o Rodrigo, o próprio Neymar, pode fazer bem essa função. Mais uma aqui do Carlos Eduardo. Quais times atuais, na sua opinião, têm o melhor preparo físico, jogo intenso? E a que se deve? É difícil, mano. E você não falou, assim, se é do futebol brasileiro, futebol europeu e tal. Acho que os do futebol europeu largam na frente, né? Os times que têm mais intensidade. Os times alemães, eles têm muita capacidade de preparo físico para fazer pressão alta e contra-ataque o tempo todo. Os times ingleses também são muito bons em fazer isso e tal. Acho que eles se destacam, sabe? Os alemães e os ingleses são dois futebols de alta intensidade. Então os melhores clubes desses países conseguem desempenhar bem esse papel. Ao que se deve isso? À adaptação ao jogo moderno, que exige jogadores cada vez mais preparados para poder atacar e defender. Eles não podem ser só bons sem bola e nem bons somente com bola. Eles têm que fazer bem os dois papéis, beleza? Então times ingleses e times alemães são os que melhor conseguem fazer isso. E a terceira pergunta aqui do Carlos Eduardo. Quando um time tem uma defesa fraca, a melhor saída é jogar com 3 zagueiros ou pressionar alto com 2, imagino que seja 2 atacantes, né? Porque ele não termina aqui a pergunta. Cara, depende das características. Não é aumentando o quantitativo de defensores ruins que a sua defesa vai ficar melhor. E se sua defesa é ruim, se você pressionar alto, mas a sua defesa for ruim no sentido de ser lenta também, isso também vai prejudicar, sabe? Então, acho que jogar um pouco mais protegida no campo de defesa, né? Mais blindada, né? Com mais jogadores marcando atrás da linha da bola. E aí não importa o sistema tático, mas que os 11 defendam bem atrás da linha da bola, num bloco mais baixo, eu acho que é o mais seguro. Beleza? Obrigado aí, Carlos Eduardo Mendes. João Destro. Maradona de fato tinha futebol para ser comparado a Pelé? Ou esse debate foi criado para engajar? Cara, o Maradona, quando surgiu, ele surgiu logo assim que o Pelé parou, né? O Pelé parou em 77, o Maradona começou a jogar por ali, 77, 78. Ou um pouquinho antes, talvez. O Maradona, na época dele, ele era muito acima dos outros. E ele foi o próximo melhor jogador do mundo quando o Pelé parou. Então, acho normal a comparação, né? Quando acaba uma época de um grande jogador, o outro que meio que pega o bastão dele vai naturalmente ser comparado a ele. E o Maradona surgiu logo depois do Pelé, sabe? Então, isso aconteceu também com outros jogadores que surgiram depois do Maradona, sendo comparados ao próprio Maradona e também ao Pelé. E o Pelé era tão impressionante por isso, né? Foi se passando as gerações que todos os outros foram comparados ao Pelé, sabe? O Ronaldo em algum momento foi comparado ao Pelé, o Messi e o Cristiano estão sendo comparados ao Pelé. Isso que o Pelé parou de jogar lá no final dos anos 70, entendeu? Então eu não acho exagero não, esse debate realmente ele tinha que acontecer, embora o Maradona fosse muito mais místico e mágico do que objetivo, um jogador que se destacava muito pelos números, quanto o Pelé. O Pelé ele era completo fisicamente e numa questão de ser um atacante completo, né? O Pelé batia a falta, fazia gols com as 2 pernas, ele tinha um drible, velocidade, força física, jogo aéreo, recurso de finalizar. O Maradona, ele era um meio atacante, um enganche, driblador, né, que também contribuía muito com passes, batia bem as faltas, mas ele não era tão bom com a perna direita, não era tão bom de cabeça. Então o Pelé, ele era melhor, lógico, do que o Maradona. O Maradona era um jogador de uma estirpe diferente.
do Pelé. Mas ele encantou muito o mundo na época dele, por isso compararam-no ao Pelé. Beleza? Não acho exagero não, mano. Inclusive recomendo a série da Amazon, que não tá me dando R$1 por isso. Se quiser patrocinar aqui o canal, perfeito, Amazon Prime Video. Sobre o Maradona, cara. E é espetacular. Espetacular. Não se atém só à carreira dele como jogador, mas também à vida dele, pessoal, tá? É uma série que tem ali os flashes ali dele dentro de campo, mas ela é interpretada por atores argentinos. E os atores que interpretam o Maradona nas diferentes fases da vida dele, né? Criança, adolescente, jovem adulto, já mais velho, cara, são muito semelhantes ao Maradona. É perfeita a série. É muito boa. Recomendo que vocês assistam. É espetacular. Eu fiquei mais fã do Maradona depois de ver essa série, beleza? Mais uma aqui do João. Qual era do futebol em específico você gostaria de ter vivido? Anos 70, 80, etc. E por quê? Bem semelhante à pergunta lá do Adriel, né? O Adriel me perguntou do futebol brasileiro qual seria a melhor, e eu disse dos anos 90. Aqui ele tá me perguntando qual eu gostaria de ter vivido. Cara, eu gostaria de ter vivido o Botafogo do Garrincha nos anos 60. São perguntas diferentes, né? Então eu gostaria de ter vivido a era de ouro ali do Botafogo, e depois também teve a era ali do... Que não foi só do Garrincha, né? Tinha Didi, Newton Santos, Quarentinha, Amarildo, Manga. Aí depois teve nos anos 70, Gerson, Jairzinho, Paulo César Caju. Cara, o lateral esquerdo, que era muito bom. Meu Deus, o Lourinho. Cara, me fugiu o nome dele. Lateral esquerdo do Botafogo, excelente também. Ah, me fugiu. Que era sensacional. Então eu gostaria de ter vivido aí essas eras aí, né, do Botafogo nos anos 60. Depois eu vou lembrar aqui do nada aqui o nome do lateral, ou se eu lembrar eu coloco aí nos comentários fixados. Também é muito bom, cara. É um dos grandes ídolos aí do Botafogo. Me fugiu o nome dele. Queria ter vivido essa era. Mais uma aqui do João. O que define mais a grandeza de um clássico? Rivalidade, grandes jogos, repercussão, história, tudo isso. Não só uma coisa dessas aqui isoladas, mas tudo isso aqui definem grandes clássicos, né? Eu acho que a rivalidade mais. Os grandes jogos eles criam clássicos interestaduais, internacionais, e por consequência criam também rivalidades. Mas a rivalidade, né, de você ter ali num clube que você já convive com ele no mesmo local, mesma cidade e tal, os mesmos torcedores, isso faz o clássico ficar muito grande também. Eu acho que principalmente rivalidade, no segundo degrau, grandes jogos, mas tudo isso fazem os clássicos ficarem grandes, beleza? Obrigado aí, João. E eu sigo sem lembrar. Marinho Chagas, o nome do lateral esquerdo do Botafogo que eu queria ter visto jogar também. Marinho Chagas, grande lateral da nossa história. Beleza? Quem mais aqui? Ronaldo Bianchini. Qual camisa dos clubes brasileiros de 2025 lançadas até o momento você mais gostou? Pô, poucas camisas foram lançadas até agora, né? Aqui no Rio, só o Flamengo lançou já kit novo. Em São Paulo, acho que ninguém, né? O Palmeiras e o Corinthians não. Se o Santos e o São Paulo já lançaram, eu não tô ligado, porque as camisas deles são muito parecidas, né? Ano após ano. Em Minas, o Galo já lançou, muito bonita, por sinal. O Cruzeiro, acho que ainda não. No Sul, Inter e Grêmio se lançaram também, não tô ligado. Acho que só o Flamengo e o Galo, né? Já lançaram uniforme para 2025. Vou ficar com a do Galo porque é alvinegro. A do Galo, gostei mais a do Galo. Mais uma aqui do Ronaldo. Dos times que caíram da Copa do Brasil, qual você acha a maior surpresa, a maior vergonha? Cara, eu vi que o Sport caiu, né? O Sport acho que foi a maior surpresa. Maior vergonha? Eu acho que é meio que a mesma pergunta, né?
Ah, não sei se é vergonha não, cara. Porque, pô, Copa do Brasil, um jogo só, mata-mata, tudo pode acontecer. Acontece, parceiro. Meu time já caiu em primeira fase de Copa do Brasil. Fiquei puto. Acho que a maior vergonha também é a maior surpresa. Então vou ficar com o Sport. Um time de Série A aí que já foi eliminado. Araújo Juliano 12. Zagallo foi o primeiro winger do futebol? Zagallo não era um winger. Zagallo era ponta esquerda mesmo, de ataque. Ele não era um meio-campista que jogava aberto. Ele era um ponta esquerda de linha de 4. Que tinha o ponta direita, o centroavante, o ponta de lança e o ponta esquerda. Ele era o ponta esquerda. Depois ele acabou se transformando num meia esquerda, mas não winger. Ele não era o meia aberto de uma linha de 4 meio-campistas. Ele se transformou de ponta esquerda para o meia que jogava no trio de meio-campo, tá? O Zagallo nunca foi o winger. O primeiro winger deve ter sido alguém no futebol inglês, e aí eu não vou saber quem foi, mas não foi o Zagallo. O Zagallo não era o winger, beleza? Mais uma do Juliano. O melhor regista, Pirlo, e o segundo melhor para você? Não sei se o Pirlo foi o melhor, não. Eu acho que ele é o mais emblemático. Eu gosto mais do Xabi Alonso, por exemplo, do que do Pirlo, tá? Acho mais completo dentro da função. Defende melhor. Era um cara que fazia mais papéis. O Pirlo ele meio que foi inventado. O Pirlo era um camisa 10, né? Que foi recuado ali para fazer essa função e precisava jogar mais protegido. O Xabi armava e protegia a defesa. Ele era um 5 que também jogava muita bola. Ele poderia ser o volante da contenção e também poderia ser o grande armador cerebral do time. Então, vou mudar a sua pergunta. Para mim, o melhor regista é o Xabi. E o Pirlo pode ser o segundo. Beleza? Mas, claro, o Pirlo é italiano. A função muito foi reconhecida por causa do Pirlo. A posição regista, a palavra regista surgiu na Itália e é o primeiro nome que vem à nossa mente quando a gente fala de um regista, né? É o exemplo principal da nossa cabeça, mas para mim o Xabi é melhor que ele, tá? E a terceira aqui do Juliano, Leandro foi melhor que Cafu na lateral direita? Com certeza, com certeza. Cafu inclusive era ponta direita antes de ser recuado para lateral. O Leandro foi sublime. Obrigado aí, Juliano. Mais uma do TH Oliveira. Ele mandou uma lá atrás e depois mais uma. Quais times são mais traiçoeiros? Os pequenos da Copa do Brasil ou os times que ninguém conhece da pré-Libertadores? Caraca, difícil. Aqui, ó, uma pergunta que eu gosto de responder. É bem difícil essa. Cara, eu acho que os times que estão na pré-Libertadores, eles fizeram um pouquinho mais, né? Para se classificar. Então, eles naturalmente são mais fortes. Ninguém conhece porque a gente não acompanha. Agora, os pequenos da Copa do Brasil, os times lá do, sei lá, do norte, que podem ser grandes lá no norte, mas a gente não tem essa informação, ou os times de interior ou de cidades pequenas, né, de estados até grandes, que podem surpreender ali um grandalhão, eu acho que os mais traiçoeiros são os pequenos da Copa do Brasil. Por essa palavra, né, traiçoeiro. Porque a gente pode não estar esperando muita coisa ali de um clube, sei lá, da Bolívia, mas que foi, sei lá, terceiro colocado do Campeonato Boliviano. Ele é forte dentro do seu cenário. Então acho que os pequenos da Copa do Brasil são mais traiçoeiros, beleza? Valeu, TH Oliveira. Gabriel Baltazar. O que achou de tirarem a vantagem do empate para o visitante na primeira fase da Copa do Brasil? Eu não gostei. O eu não gostei faz parte da pergunta dele, tá? Não é minha visão, não. Cara, antes eu preciso dizer que o meu time já se beneficiou com isso recentemente, tá? Ele estava perdendo o jogo pro Sergipe, empatou ali nos minutos finais e se classificou com esse regulamento aí, né? Pelo empate ele conseguiu se classificar. Mas, cara, eu acho injusto. Eu gostava mais da regra do se o visitante marcar mais de 2 de diferença, ele anula o jogo de volta. Eu gostava mais dessa regra. Se ganhar de 1-0 só, 2-1, 3-2, aí força o jogo de volta. Eu gostava mais dessa regra. Agora do empate pro visitante, não acho bacana não. Porque, beleza, às vezes tem um time de primeira divisão, um time que nem divisão tem.
Mas também pode ter dois times da mesma divisão. E aí, simplesmente, o que joga como visitante pode empatar, jogar pelo empate. Eu acho injusto. Então, acho que foi um acerto da CBF tirar essa regra aí. Segunda aqui do Gabriel Baltazar. É a favor de dirigentes estudarem sobre tática? Eu sou a favor. Primeira coisa, antes de responder, vocês me condicionam a concordar com vocês quando vocês colocam a resposta de vocês na pergunta. Tinha um camarada aqui, ele não tem participado tanto, ele mandava a mesma pergunta em cinco balõezinhos, porque ele respondia a própria pergunta dele. Você respondeu aqui a sua própria pergunta no seu próprio balãozinho, beleza. Mas, pô, quando você fala assim, o que você achou? Eu não gostei. Você é a favor? Eu sou a favor. Você meio que me condiciona a concordar com você ou não. Sabe? Então, assim, e aí, se eu der uma opinião contrária à sua, talvez você não goste. E me deixa numa saia justa de eu discordar de você quando faz a mesma pergunta, beleza? Só um adendo. Não é, só um comentário mesmo, tá? Isso, não é uma bronca, nem nada disso, não. Mas eu também sou a favor. Eu acho que todo mundo deveria estudar tática, principalmente que trabalha com futebol. Todo mundo deveria entender um pouquinho para poder saber para que caminho está indo. Né? Eu penso num perfil de técnico X para contratar. Não deu certo esse, eu vou lá e contrato outro com outro perfil diferente. É complicado, né, mano? Ou você entende um perfil de elenco que você tem e contrata um técnico de um perfil totalmente diferente para poder fazer esse mesmo perfil de elenco funcionar. Não tem cabimento. Acho que todo mundo tem que estudar tática, beleza? Mas se possível for, gente, fazer a pergunta sem responder a própria pergunta, tá? Para não me deixar aqui nessa sinuca, ó. Ele fez duas perguntas aqui, né, o Gabriel. Uma eu discordei, a outra eu concordei. Beleza? Da resposta dele. A terceira do Gabriel. Sobre contratar jogadores antes de ter um treinador. Qual seria o modelo de jogo do Botafogo? É sobre isso aqui, ó. A sua pergunta anterior. O Botafogo sabe para onde está indo, sabe o que quer fazer, independente do treinador. Até porque se chega um treinador, começa a indicar nome, depois ele dá errado e demite, os caras que ele indicou ficam lá. E aí, faz o que com eles? Aí chega um próximo treinador que pensa diferente desse aqui, e esses caras aqui que o cara indicou, ele não usa. E aí? Você vai ter que continuar pagando salário, vai ter que procurar clube para negociar. Eu acho melhor um clube fazer o que o Botafogo está fazendo. Né? Eu sei qual é a filosofia de jogo que eu quero, tanto para os meus atletas quanto para o treinador. Então vou contratar atletas e treinadores que se encaixam com essa filosofia, beleza? Então, qual seria o modelo de jogo do Botafogo? Usar as palavras do Textor. O Botafogo quer jogadores rápidos, inteligentes e técnicos. Quer jogadores que tomam tomadas de decisão velozes, que sejam velozes, intensos, né? Rapidez de raciocínio e de ação também. Ele quer jogadores com essas virtudes. Esse é o caminho que o Botafogo quer seguir. É esse tipo de time que o Botafogo quer ser. Não quer ser um time posicional, de posse de bola, de troca de passes, que cozinha o jogo, ou um time mais defensivo. Não, quer ser um time de transições rápidas. Esse é o estilo que o Botafogo quer seguir, beleza? Felipe Elmer. O que você acha do Paivinha, novo técnico do Botafogo? Paivinha é o Paiva, né? Renato Paiva, que foi contratado aí pelo Botafogo. Inclusive na noite de ontem, né? Ele foi anunciado. Cara, a minha reação sincera foi a de que, pô, mano, é broxante. Com todo respeito ao profissional. Porque assim, 2 meses de espera, nomes como Roberto Mantini, como Crespo, como Rafa Benítez, especulados. E aí a gente trouxe um cara que estava desempregado, que já tinha trabalhado aqui no Brasil e ido mal, né, com uma experiência ruim, né, levou o Bahia a brigar para não cair, brigava com a imprensa direto. Então, assim, pô, mano, vou confiar, cara, que vai ser o cara certo aí para tocar o projeto e tal. Tomara que ele tenha sucesso, tomara que ele tenha tempo para desenvolver sua ideia, que sua ideia tenha sucesso por aqui. Que outros motivos tenham levado ele a ser mal sucedido no Bahia, mas que isso não condicione que ele também seja mal sucedido aqui no Botafogo.
que ele tenha muito sucesso no Botafogo, que seja um cara compatível com essa ideia de jogo, essa filosofia de jogo, né? Que ele consiga ter bons resultados e uma vida longa aí no Botafogo, porque está indo bem. Mas eu acho que é um cara muito suscetível a, se der errado nos primeiros meses, a torcida já pedir a cabeça dele. Não que eu concorde com isso. Mas eu acho que é um cara que, pô, com esses primeiros 2 meses aí que o Botafogo fez, perdeu as competições ali que tinha para disputar, né, esses troféus extras aí, esses bônus devido ao sucesso do ano passado, Supercopa e Recopa. Fez um estadual péssimo também porque não levou a sério. E isso não me desespera como torcedor, mas me decepciona porque cria uma sensação de que a gente perdeu 2 meses de pré-temporada, já podendo ter esse cara que foi escolhido antes, porque ele já poderia ter sido escolhido antes. A sensação que dá é que foram contatados técnicos melhores, e aí a 5ª, 6ª, 7ª, 10ª opção foi a que foi trazida. E se fosse para trazer esse cara aqui, se esse fosse escolhido como o cara certo, ele já poderia ter sido a primeira, já poderia ter estado aqui antes, e de repente a gente poderia ter tido o melhor sucesso dentro desses 2 meses e preparado o time melhor para a sequência da temporada. Agora o Botafogo vai ter um hiato aí durante as finais de estadual para poder entrosar aí alguns reforços, tentar fazer uma intertemporada pequena antes do início do Brasileirão e da Libertadores. Vai dar certo? Não sei, mas eu diria que não achei que foi a melhor escolha, sabe? Esperava mais. É isso que eu tenho a dizer, eu esperava mais. Deixa eu atualizar aqui para ver se tem mais pergunta. Por enquanto, essa foi a última. Vou atualizar para ver se aparece mais. Não, essa realmente foi a última. Se você mandou pergunta depois que a caixinha foi iniciada aqui, ela não está aparecendo aqui para mim, beleza? Se você mandou no privado, fica a lição aí para mandar dentro da caixinha na próxima vez. Galera, então encerramos aqui a nossa caixinha de hoje, agradecendo mais uma vez a vocês que mandaram pergunta. Nunca participou da caixinha, quer participar? Segue o @Pautas e Táticas no Instagram. Toda quinta-feira eu deixo a caixinha nos stories, você manda pergunta, na sexta eu gravo, respondo e já posto aqui no canal. Se eu não postar na próxima sexta-feira, eu vou postar na segunda seguinte, ou então vou avisar que não vai ser na sexta. Na semana passada, por exemplo, foi na quinta, porque na sexta eu tinha uma outra demanda aqui para poder postar, que no caso era a repercussão do sorteio da Champions. Então sempre vai ficar avisado quando a caixinha vai ser postada, mas normalmente ela é postada na própria sexta-feira mesmo, beleza? Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!